Há um ditado que diz que os números não mentem. E isso é verdade. Mas os números certamente podem ser enganosos se não forem interpretados corretamente. O Instituto de Pesquisa de Tubarões mantém o registro de todos os ataques de tubarões relatados em todo o mundo. Esse banco de dados é conhecido como Global Shark Attack File, ou GSAF, que em português seria Arquivo Global dos Ataques de Tubarões. Baixe o arquivo do seu site e isolei apenas os incidentes do ano de 2022. No total, consegui isolar 82 incidentes separados de ataques não provocados. Mas lembra do que eu disse sobre como os números podem me enganar? No final de 2022, a população mundial era de cerca de 8 bilhões de pessoas. Então, algumas pessoas diriam que as chances de ser mordido por um tubarão são de 82 em 8 bilhões, o que se traduz em uma chance em 97.560.975 de ser atacado por um tubarão. Mas lembre-se do que eu disse. Os números podem ser enganosos. Cerca de 40% da população mundial vive a 100 km ou menos da costa. Muitas pessoas que moram longe do litoral nunca saem do interior para visitar o litoral. E algumas pessoas que moram no litoral nunca aprendem a nadar ou se aventurar no oceano. Pela minha experiência pessoal, sempre que vamos à praia, apenas cerca de 3/4 do grupo entra na água. Portanto, 40% de 8 bilhões é 3 bilhões e 200 milhões. Não tenho números exatos dos do litoral que vão mesmo à praia. Mas se levarmos em conta que alguns do interior costumam ir de férias para as praias, então poderíamos trabalhar com esse número conservador de 3 bilhões e 200 milhões. Agora, suas chances de ser atacado por um tubarão são de 1 em 39 milhões 24.390. Mas, novamente, lembre-se do que eu disse sobre os números enganosos. Essa probabilidade estaria correta apenas se você se comportasse de maneira semelhante nas mesmas situações que essas 82 vítimas. Meu ponto aqui é que, em estudos científicos, os números não significam nada, a menos que você também leve em consideração a totalidade das circunstâncias. É exatamente isso que faremos a seguir. Em 2022, 87% das vítimas sofreram algum tipo de lesão, e em 10% desses casos, as lesões foram fatais. 74% desses ataques aconteceram fora da zona segura. Na parte 1 deste documentário, definimos o que é uma zona segura. 35% das vítimas estavam sozinhas na água, mas quando focamos apenas nas vítimas fatais, esse número salta para 77%. 29% dos ataques ocorreram quando havia pouca iluminação, ou seja, o sol estava baixo no céu ou o céu ficava nublado. E mais da metade dos ataques ocorreram em águas com pouca ou nenhuma visibilidade. 20% dos ataques ocorreram perto de baixas repentinas, locais onde o fundo do mar muda repentinamente de águas relativamente rasas para águas muito profundas. 14% ocorreram onde havia cardumes de peixes, mas esse número pode ser muito maior, pois nem sempre foi possível confirmar isso, principalmente se a água estiver turva ou em condições de pouca luz. E em 24% dos casos, as advertências foram feitas verbalmente ou por meio de sinais e essas advertências foram ignoradas. Esse número também pode ser maior, pois não temos todos os detalhes sobre alguns ataques.
21% das vítimas estavam surfando e outros 30% estavam nadando ou mergulhando. Das 82 vítimas, 62% eram locais ou frequentavam aquela praia. Os tubarões-tigre foram confirmados como responsáveis por 11% dos ataques, mas esse número pode ser maior pois alguns tubarões não foram identificados nos ataques. E os tubarões-tigres são frequentemente confundidos com tubarões-touro. O grande tubarão branco foi responsável por 10% de todos os ataques, mas esse número também pode ser maior. E o tubarão-touro foi responsável por 8% dos ataques, embora esse número também possa ser maior. Se olharmos para as mortes, vimos que o tubarão branco e o tigre lideram as estatísticas com 3 vítimas cada um, sendo que em outros 3 casos, o tubarão não foi identificado. No entanto, essa estatística conta apenas parte da história. Depois falaremos um pouco mais sobre isso. No momento, estamos viajando para a ilha caribenha de Jamaica para falar com Michael Simpson, que perdeu o braço para um tubarão-tigre em 24 de junho de 2022. Como Michael iria explicar, ele realmente mora em Mitchelltown, mas partiu de Salt River com outros 9 pescadores no dia em questão. Em português, o nome Salt River se traduz em Rio Salgado. Hello. Morning, sir. How are you doing? Good morning, sir. I'm doing good. Glad to hear. Glad to hear. First of all, I want to Yeah. thank you very much for doing this interview with regards to the tragic incident that happened last year. Yes, sir. So, just to dive straight in, no pun intended, where exactly did you start the fishing trip from? Still from Clarendon, there's a beach named Salt River. So that is that near to Lionel Town? Yes, that's where me come from. A ilhota Meia Lua Maior fica a menos de 16 quilômetros de Salt River. E Michael disse que demorou 2 horas para chegar lá. Então, eles viajavam a cerca de 8 quilômetros por hora, ou faziam paradas para pescar em diferentes pontos ao longo da rota. Os pescadores não conseguiam encontrar peixes perto da ilhota, e Michael não se sentia confortável na água, porque parecia verde e causava certo terror. Então ele decidiu voltar para o barco, mas a corrente o estava levando em uma direção diferente. Então, depois de usar a mão direita para se virar em direção ao barco, ele sentiu algo agarrar seu braço. So, can you give us a rundown of how the shark attack happened? Because the news report says that you fell into the water. No, we went to sea. 7 of the guys them jump off before me jump off, and Okay. so for couple second, I say, damn man, I love ramp because I think I want my friend grab on for me. I ramp with me. Okay. I say, no, sir. So that's something I lick up in my heart. I can't, a person hold on for me. And when I look from my right hand, I see the shark. Okay. Because when he grab him, I stop. So I have the spear gun in my left hand. So I start joking with it and joking till he swim off with me. The goggles gone, the spear gun gone. Wow. Only thing I find myself on him back. Then one man come to me and say, peel finger and push the finger in a gill. When I push the finger in a gill, he start come up and I go down. Because it seems like him taking water, so he can't stay there long with me. Uh-huh. So the guy in the boat now see what's going on and drive the boat come up there. So when the boat reach near, me let him go. So me and pull out from the arm and me tell the guy to jam me up in the boat. And I say, jam me up, because the shark bite off me hand, and in the boat and me tell him to get a piece of rope and tie me hand. Then to pick up the rest of the guys them
Depois de recolher os outros homens, eles navegaram até o porto de Jamalco, onde um carro foi chamado para buscá-lo e levá-lo ao hospital. Segundo Michael, a profundidade da água onde ocorreu o ataque era de aproximadamente 7 a 9 metros de profundidade. So, would you say that you were emotionally affected by the attack and you're still having like dreams or nightmares? No? No, only thing kind of bother me. Sometimes the hand numb up like it's there, but the doctor did tell me that you go have that feeling for a while till the brain taps find out say it's not there, stop send signal to it. Okay. Michael, my namesake, you're Simpson just like me. Thank you very much, Michael, for the time that you spent giving us this interview. Yeah. And we will definitely be in touch. Yes, sir. Thank you for having me. Greetings to the family. Okay, same to you, sir. Ok, bye. Michael diz que acha que não tem pesadelos porque se convence de que estava ali por um motivo. Ele acredita que se não fosse ele, então um dos homens mais jovens teria sido atacado pelo tubarão, e esse jovem provavelmente não teria sobrevivido. Michael leva 15 anos pescando intermitentemente e também queimava carvão para viver. Mas a queima de carvão não estava funcionando para ele. Então, ele começou a passar mais tempo no mar para viver. Michael confirma que o tubarão em questão era de fato um tubarão-tigre medindo cerca de 4,5 metros e que houve uma série de incidentes envolvendo tubarões-tigre, mas a maioria desses incidentes não foram relatados na mídia porque eles não eram tão sérios quanto o dele. No entanto, ele foi rápido em apontar que os incidentes envolvendo tubarões-tigre estão limitados à costa sul da Jamaica, de São Tomás no leste a Santa Isabel no sudeste. A perda de seu braço direito teve um efeito devastador na situação financeira de Michael, que agora luta para cuidar de seus 2 filhos, que agora moram com a mãe dele. Qualquer ajuda que pudesse aparecer em seu caminho seria muito apreciada. Na descrição deste vídeo, você encontra o artigo original mostrando como contatá-lo diretamente. Michael atribuiu os problemas com os tubarões-tigre na costa sul da Jamaica à baixa população de peixes. Ele me informou que, quando viajam para os bancos Pedro, um recife a cerca de 70 quilômetros ao sudoeste da Jamaica, os tubarões ignoram completamente os pescadores. Michael, com sua vasta experiência de pesca, acredita que a razão para isso é a grande quantidade de peixes que podem ser encontrados nos bancos Pedro, que se estende por cerca de 177 quilômetros de leste a oeste e cobre uma área de cerca de 4.994 quilômetros quadrados. Com fartura de comida nas margens do Pedro, os tubarões-tigre não precisam ir atrás dos homens que ali pescam. Mas ainda há mais para analisar e discutir. Por isso, continuaremos a conversa na parte 3. Inscreva-se para ser notificado assim que a parte 3 estiver disponível.